Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Quinta-feira, você já sabe, né? Dia de Direitáticos Podcast. Não posso me esquecer também de te lembrar, precisou de qualquer item personalizado, caneca, banner, tudo que precisar de personalizados para ti e para tua família, para tua festa, para tua empresa, de mel personalizados, na Rua Presidente Roosevelt 171. Já sabe, precisou, são nossos amigos apoiadores aí que nos agradam toda semana com um presente diferente. E tu já sabe, né? Precisou, chega lá, conversa com o Diego Camelo de que tu vai ser muito bem atendido. E também nosso outro querido amigo, Galeto Itapema. Precisou de um galeto, um franguinho frito, já sabe aonde tu vai, né? Na Avenida Thomas Edison, 2250, no bairro Charlau. Bem próximo do Macromix, da UPA, ali tu vai encontrar o melhor galeto da cidade. Então vai lá, conversa com o Chechel, Capri, tenho certeza que tu vai ser muito bem atendido. Precisou, já chama eles no WhatsApp lá e já encomenda. É o 519-8911-3384. Então, precisou, corre pra lá que eu tenho certeza que tu vai ter uma janta de muito boa qualidade. E eu preciso já entrar agora nos convidados. No convidado, né? Mas antes disso, eu me esqueci de uma coisa. Acho que é a emoção. De novo, né? Esqueci. Eu sou o Guilherme Fernandes. Robson Flores. E nós estamos no ar com mais um episódio do Direitáticos. Hoje vamos receber ex-vereador, pré-candidato a prefeito da cidade de São Leopoldo, Luiz Arthur Bittencourt Schmidt. Seja muito bem-vindo ao Direitáticos Podcast. Muito obrigado, pessoal. Uma alegria vir aqui nessa data, que é uma data especial para a cidade. Agradeço muito por terem reservado esse momento e esse dia, né, para a minha participação, porque eu gosto demais da nossa história, né, da história de São Leopoldo, falar sobre a história de São Leopoldo, falar sobre como eu posso dizer, falar a nossa história, sabe? Respeitando todos que participaram e construíram, né? Porque nós temos hoje os 200 anos da imigração alemã, né? O museu fez uma grande festa hoje que celebrou os 200 anos da solidariedade alemã, né? Porque não é uma festa hoje, São Leopoldo não está em festa, mas é um momento importante porque São Leopoldo não começa com os imigrantes alemães, então a gente tem que falar a história, né? Ela começa antes disso, mas a imigração alemã com certeza muda, né, a história da cidade. Então acho que é muito legal a gente poder, e eu agradeço muito vocês terem me convidado nessa data. O prazer é nosso. A gente está com 224 pessoas já online na nossa live. E eu preciso, já que o Arthur entrou nessa parte aí, saudar, dar os parabéns lá pro pessoal do museu, que fizeram uma festa excepcional, como fazem todos os anos, né? Parabéns ao Cássio, ao Guilherme, toda a equipe diretiva lá do museu. E esse ano mais do que especial, né? O museu que foi atingido aí, vítima mais uma das enchentes aí em São Leopoldo. Perderam algumas coisas que não existe valor naquele patrimônio que eles perderam, e sim um contexto histórico do que tinha ali, né? O Guilherme me mostrou algumas coisas lá que ficaram embaixo d'água, e são coisas que chega a dar uma tristeza de a gente ver aquilo, né? Isso. E o Arthur, como um conhecedor aí da cidade, conhecedor da história leopoldense, primeiro eu quero conhecer um pouco sobre o Arthur, depois a gente vai entrar um pouco mais nesse contexto de São Leopoldo, pra gente saber, mas da onde que vem o Arthur, pra onde vai, o que se alimenta, onde vive, assim. Então, acho que muitas pessoas, né, conhecem um pouco da minha trajetória, mas eu nasci na Vila Berger, né, a esposa do Robson, a Michele, é uma grande amiga, né, da minha ex-esposa Aline, e a gente então era amigo, todo mundo ali na vila. Eu nasci e cresci na Vila Berger, é a minha origem, a origem da minha família. Meus tios, todo mundo sabe, né, minha mãe, meus tios. Minha mãe, por exemplo, né, eu nasci no Hospital Centenário, mas a minha mãe nasceu na casa onde é a ferragem Felber, ali na Avenida Henrique Bir. Minha mãe nasceu naquela casa, não nasceu no hospital, uma parteira. Sim. Então o cordão umbilical dela está enterrado, né? A gente brinca naquele pátio, e é verdade, é fato. Então minha família toda é ali da Zona Norte. Então, cresci, estudei
no etc. Fiz o ensino técnico contábil, depois fiz ciências contábeis na Unicinos, depois fiz uma pós-graduação em administração tributária, depois em análise de dados. Hoje faço mestrado em economia do desenvolvimento, que estuda conglomerado urbano, desenvolvimento social, pobreza, desigualdade. Que mais? Trabalhei no SEMAI, fui estagiário do SEMAI. Depois trabalhei na prefeitura, tirei primeiro lugar em técnico contábil da prefeitura de São Leopoldo. Trabalhei na Secretaria da Fazenda, né, tempo. Depois fui para a Caixa Econômica, onde eu estou há quase 21 anos, né, de trabalho nessa instituição, que, enfim, sou muito feliz lá e que me proporcionou muitas possibilidades. Fui secretário de Educação e depois fui vereador. Então, a gente tem uma longa trajetória de ensino. E daí, sabe, para Robson, quando tu pergunta assim, da onde tu vem, né? Eu venho da Vila Berger, né? Lá é a minha origem, lá onde eu nasci. Fiz a Unicinos, demorei 10 anos para me formar na Unicinos, porque era difícil. O cara fazia uma cadeira, o cara trabalhava para pagar uma cadeira por semestre, um dia por semana, sabe? Essa semana eu fui fazer um vídeo lá e lembrei disso, sabe? Das pessoas, porque nossos amigos são quem? As pessoas que a gente pegava o ônibus quando voltava da Unicinos, pegava o último ônibus do Campina lá para voltar para casa. Eram os mesmos rostos que tu via, alguns tu via na segunda, outros via na terça, porque todo mundo vivia essa mesma realidade, fazer uma cadeira, duas. Então foram 10 anos para concluir uma faculdade, e onde a gente abriu mão de muitas coisas, sabe? Tu prioriza a educação, tu abre mão de muitas outras coisas. Sim. E aí, por que eu defendo a educação? Porque eu sei que foi ela que transformou a minha vida. Foi ela que me proporcionou passar no concurso da Caixa. Foi ela que me proporcionou ser secretário de Educação. Foi ela que me proporcionou ter um bom mandato de vereador. Saber para onde eu acredito que a política deva ir, foi a educação que me proporcionou. Eu acho que eu tive privilégios também. Se eu comparar com os meus vizinhos, as pessoas que viveram lá, eu acho que eu fui privilegiado em muitos aspectos. Tem um pai e uma mãe que falaram, tu tem que estudar. Sim. Eu não precisei escolher que eu faria uma faculdade. Eu nasci com essa definição no meu berço. Meus pais me cobravam isso. O que tu vai fazer quando crescer? É uma pergunta que até a pedagogia questiona essa, né? Tu já é alguém antes de crescer, mas essa pergunta te obriga a dizer para onde tu vai. Então não foi bem uma escolha fazer nível superior, mas os meus vizinhos não tiveram isso, muitos deles. Eles não tiveram, porque eu digo um privilégio, porque eu não tive um pai e uma mãe me pagando uma faculdade. Mas eu tive um pai e uma mãe me obrigando a ir para algum lugar, para dizer aonde tu vai ir. Então isso fez diferença na minha vida. E acho que isso que todo mundo, quando a gente vai falar de política também, o que falta na gestão pública é esse olhar. Que o que eu tive na minha casa, muitos não têm. E o poder público precisa pensar nessas pessoas. Porque é o poder público que olha a cidade como um todo e pensa para onde essa população que hoje São Leopoldo tem, metade da população que não tem ensino fundamental completo. Compreendem a dificuldade de uma gestão? Sim. Quando a gente fala em crescimento, a gente fala em atrair empresa, é só atrair empresa? Sim. Não é só isso. Quando a gente fala que, eu falei só do ensino fundamental. Mas a gente tem mais uma parcela da população que não tem o ensino médio completo. Exato. Tá? Tem a parte que é analfabeta. Então, quando a gente está se propondo aí a mais além e fazer gestão, tu precisa saber com o que tu está lidando. Não dá para vir aqui, eu vestir uma camiseta de uma cor ou de outra e dizer eu sou a melhor opção para chegar lá. O Brasil vive muito isso, né? De ter, às vezes tem vagas, mas tu não tem pessoa capacitada. Isso. Por causa disso, de a gente não investir nessa parte de educação, não ter a formação básica. E São Leopoldo ainda é privilegiada, Guilherme. São Leopoldo ainda tem uma estrutura que tem ensino técnico, tu tem grandes escolas de ensino técnico na volta que direcionadas ainda para a indústria. Tá? Nós temos outras economias possíveis e que nós não temos ainda a estrutura para formar esses cidadãos, mas nós temos ainda uma grande estrutura de ensino técnico. Mas não quero fugir muito do assunto. Então, de onde o Arthur vem da Vila Berger. Depois morei, morei um pouco no Jardim América, morei com a Aline, né, quando eu era ainda casado com a Aline, a gente morou lá.
depois da Steel, assim, tinha um residencial, foi a nossa primeira casa, foi lá. Depois moramos um pouco no Jardim América e hoje moro no centro, né? Há muito tempo moro no centro. Então, essa é um resumo da minha trajetória e de quem eu sou. Sim. E para aproveitar, assim, aproveitar que tá falando da tua história, como é que tu entrou na política? Ah, interessante. Porque até então tu falou da tua trajetória, estudou, se formou, passou em concursos, mas e a política entrou quando nesse meio? Eu nasci num berço político, né? Meu tio Valdir foi 3 vezes prefeito, foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado. Então, o que acontece? Eu cresci ouvindo falar política. Meu tio não me colocou pela mão na política, meus pais não incentivaram isso em nenhum de nós, tá? Nem em mim, nem nas minhas irmãs, nem nos meus primos. Os filhos, né, do meu tio, nenhum que seguia essa caminhada política, mas acho que os dois que tiveram mais... acho que essa aflorada, essa questão política, fomos eu e a minha irmã mais nova, que não é política, ela é engenheira agrônoma, né, trabalha pelo Brasil, mas ela é uma pessoa que se relaciona muito, que tem boas relações, então cultiva o que a política tem que ter, sabe? Gostar de ajudar as pessoas, estar com os amigos, eu acho que é uma qualidade essencial de quem está na política. Então, e mais quem acabou indo para a urna, né, em vários momentos, fui eu. Não foi tem que ter uma testa de ferro, né? Tem que ter alguém indo, né? Mas eu vou assim. E aí eu acho interessante dizer, quando tu coloca o Arthur Schmidt, é o sobrinho do Valdir Schmidt. As pessoas lembram naturalmente disso. Quem me colocou, de fato, a concorrer não foi Valdir Schmidt. Acho que tem um nome que tem que ser reconhecido, que é a Laura Maria Martins, que era secretária da Fazenda quando eu trabalhava na Secretaria da Fazenda. Que era uma secretaria totalmente técnica, com pessoas técnicas, sem políticos. Eu era um técnico da secretaria, eu não era um político, eu trabalhava meu horário lá dentro da secretaria, não fazia trabalho comunitário, não estava nos bairros ajudando a fazer demanda de pintar meio fio, de calçamento, nem nada. Eu tinha minha vida orgânica nisso lá na minha vila, porque eu nasci lá e todo mundo se conhecia, todo mundo estava sempre, né, discutindo questões de associação e tudo mais, mas era o papel, parece que mais natural da gente, não era um papel de liderança política. Então era um cargo técnico. E a Laura me chamou e falou, tu vai ser a gente precisa lançar um candidato da secretaria, né, que represente esse grupo, e a gente pensou que tu é o nome. Eu já estava na caixa. Deu, tá, vamos discutir. Então a gente construiu, elaborou isso, e fomos para uma disputa dentro do partido, que hoje, vamos lá, a gente está construindo uma nominata, né, pré-candidatos a vereador, e daí tu trabalha para conseguir os 14. Tá todo mundo nessa briga para conseguir 14. E olha, hoje acabei encontrando lá no museu Vanazzi, Ana Afonso, Espolaor, conversei com eles e estava comentando, inclusive, com o Vanazzi, né? Eu construí uma nominata no MDB, que eu vou trazer para as pessoas o que é o partido, o que a gente defende. Existe uma dificuldade. Não tenho espaço nenhum para oferecer para ninguém. Quem entra no meu projeto entra acreditando numa cidade melhor. Mas eles que têm governo, a nominata deles não é uma nominata forte. É uma nominata construída com um governo e uma nominata fraca. Se for analisar, né? Não estou diminuindo ninguém ali, sim. Eu tenho muito respeito por todos que estão indo ali. Mas eles têm um governo na mão e não têm no nome. A base deles, os vereadores deles da Câmara, ninguém está concorrendo. Quem despontava de votação não está indo ali. A gente está numa transição geracional muito grande e, inclusive, o partido do governo está com esse problema, né? A gente tem essa questão. Mas, ainda lá, concorri em 2004 nesse contexto de disputar internamente no partido, que nós poderíamos, na época, colocar 19 candidatos. Hoje são 14, mas na época eram 19, e tínhamos mais de 25 nomes disputando, inclusive vereadores. O cara tinha cadeira e estava disputando se ele ia poder concorrer a uma reeleição. E teve vereador que não passou na convenção. Olha só. E quantos vereadores nós elegemos naquela eleição? 5. Tá todo mundo falando hoje em quantos? Tal partido elege 3, elege 2, tal vai eleger 1. Nós elegemos 5 vereadores em uma eleição. Vocês têm ideia do que é isso? Nossa, com 13 vereadores? É muita coisa. E eu disputei com essas pessoas. Não tinha isso no governo Valdir.
No final do governo Valdir. Final do governo Valdir. No final do governo Valdir. Então, eu disputei com essas pessoas que estavam na política há muito tempo e eu fiz 1.514 votos naquela eleição, que eu, sem experiência nenhuma, lembrando, meu tio é o Valdir e ele é meu tio. A minha relação era de tio e sobrinho, não era uma relação política. Ele não foi em nenhuma reunião minha. Porque se ele fosse em alguma reunião minha, eles iam dizer, vai eleger o sobrinho dele. E ele me deixou isso claro na véspera, né? Eu tenho de carinho, de admiração por ele, porque ele é meu tio, porque Natal, tem o meu nome, assim, algo bem pessoal, que esses dias a gente estava rindo, né? Assim, meu nome é Luiz Arthur. Da onde surge meu nome? Meu tio falou pra minha mãe, tu tem que dar um nome, porque eu nasci, ninguém tinha me dado nome ainda, eu era o alemão. Meu pai e minha mãe não se decidiam que nome colocar, e foi meu tio Valdir falou, tá, qual é o nome dele? Minha mãe, mas não decidiu ainda. Ele, mas Lani, vai lá e registra de uma vez esse guri. Eu tava com quase 6 meses, eu não tinha nome ainda, porque não tinham decidido. E foi meu tio Valdir que vai lá e coloca, não dá pra ficar chamando de alemão o resto da vida, isso é uma curiosidade da minha vida, quem eu sou é isso. Então, o tio é um cara que foi sensacional, espetacular, mas eu gosto de deixar claro, assim, enquanto ele conseguiu construir muitas lideranças, eu tenho uma gratidão imensa pelo trabalho que ele fez, pelo legado que ele deixa pro meu nome, mas a minha construção política foi muito também feita por mim. E eu tenho uma responsabilidade de não manchar essa reputação, Sim. sabe? Eu entendo isso, mas eu gosto de deixar claro, meu tio naquela campanha não foi em nenhum evento meu, né? Porque ele não poderia ir para não parecer que ele estava me ajudando. Sim. E eu pedi para ele, assim, que eu ia concorrer da minha forma e fazer a minha força. E foi o que aconteceu, né? Cheguei ali, 1.514 votos, e aí eu entro no cenário. A partir dali eu, então, vou para a urna e começo a ser o Arthur, que as pessoas começam a entender como um político que vai para a urna. 2008 eu estava trabalhando em Porto Alegre, fazendo a Unicinos, que eu não tinha terminado ainda. Eu recém tinha terminado a Unicinos, na verdade. Estava ali me preparando para começar uma pós. E aí meu tio me chamou, tu tem que concorrer. Nós precisamos eleger um vereador que vai ser o próximo prefeito. E a gente, então, acabei concorrendo, ele concorreu também, e eu não queria concorrer, eu queria apoiar ele. E ele disse, não, olha só, na política tu tem os teus votos, eu tenho os meus. Nós precisamos ampliar isso. Tá? Vai trazer os teus, eu vou trazer os meus, e a gente vai fazer. Então foi uma campanha que eu não tinha nem material. E aí eu fiz 454 votos. Então, isso traz que eu entendo o que é fazer voto, tá? Eu não menosprezo o voto de ninguém, nem de quem fez pouco, nem de quem fez muito, porque eu sei a dificuldade de fazer a votação. Em 2012 eu não concorro, eu estava daí trabalhando em Porto Alegre, afastado totalmente da política. E daí, depois disso, eu me torno, né, volto para o governo, me torno secretário de Educação, e aí concorro em 2016 de novo, e daí sou eleito vereador, então, finalmente. Então, eu conheço um pouco da caminhada, sabe? Participei a vida inteira, mantive o partido erguido, né, de pé, o partido funcionando, e eu defendo, né, então, assim, o meu partido. As pessoas, é estranho, sabe? As pessoas aí maquiam, assim, tem um partido que é bom, outro partido que é ruim. Eu acho que todos os partidos, eles têm que fazer uma análise, uma autocrítica, porque existem erros em todas as conduções partidárias. E que a gente não pode ter um compromisso com o erro. Precisa avançar e evoluir como partido. E compreender. O que o MDB nacional faz, vai ter os nomes bons e os nomes ruins. Como todos os partidos, né? O PT, que vai ter muitas coisas para falar, né? Podemos passar aqui. Daí não daria tempo para falar tudo. Mas daí tu pega outro partido que muitas pessoas agora têm como a referência, que é o PL, daí tu pega o Valdemar lá da Costa Neto, e daí tu, sabe? Não dá para ir por aí. Vamos entender o que defende esse partido. Vamos ter responsabilidade de dizer o que defende esse partido. Então, vou lá, o MDB defende o quê? O MDB é o partido da redemocratização. Defende democracia. Democracia. Enquanto a gente conduziu muitas coisas, as pessoas se respeitavam como adversários. Eu quero disputar com quem, né? Se eu for confirmado minha candidatura, eu quero disputar, e disputar não esquecendo que vamos disputar São Leopoldo. Para quem? Para as pessoas. É a forma de entregar a filosofia política, o aumento do bem-estar das pessoas, porque a gente tem que aumentar o bem-estar das pessoas, a promoção da virtude,
que é promoção da virtude? Se a gente está cansado de ver quem faz errado se dá bem, é porque a política falha na promoção da virtude. Garantir liberdades. Quando a gente começa a garantir liberdade, as pessoas não sabem discutir isso hoje, porque a gente tem uma crise na educação, uma crise em tantos outros aspectos. Quando a gente começa a discutir liberdades, a gente começa a entender que liberdade não é fazer tudo que eu quero, mas é também eu assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas, mas as pessoas poderem ter escolhas. Então, assim, precisa avançar em muitas questões. Então, eu defendo o partido por isso, tá? Que eu acho que ali a gente está num campo democrático, de respeito, mas que coloca os problemas com muita seriedade e clareza para a gente apresentar a solução. Porque o que eu vejo nacionalmente, que virou uma baderna, é que ninguém está apresentando solução de nada. Está só dizendo que o outro é isso e o outro é aquilo. E o que nós vamos buscar é uma eleição onde as pessoas possam escolher alguém e não votar contra alguém. Porque a população está meio cansada, né? É um processo até inconsciente de estar votando há muito tempo contra alguém. Se vocês percebem isso de alguma forma. Que o negócio vira uma guerra entre pessoas e não para a melhorar as pessoas. O que a gente está discutindo aqui? Qual é a proposta aqui? Exato. E eu falei aqui, antes estava nos bastidores, né? O que falava, eu falei, não tem tabu, vamos falar de tudo, né? Sim. Eu acho que a gente pode trazer, só para exemplificar isso aí. Quando a gente começa a discutir assuntos polêmicos que a gente discute no colégio, depois vai para a faculdade, a gente também discute, depois vai para a vida adulta que tu está discutindo, falar de aborto. Né? Ninguém quer muito discutir. As pessoas querem dizer assim, tu é contra ou é a favor? Ô, gente, vocês conhecem alguém, sinceramente, assim, esse exercício é importante para tirar as pessoas de um transe, porque parece que é alguém dizendo que quer legalizar de qualquer forma que uma mulher aborte, e do outro lado é alguém dizer que, meu Deus, não, é a coisa mais horrenda do mundo, sei que lá. Não é isso que a gente está discutindo. Quando vem essa discussão à tona, ela não é simples para responder. E aí tem que chamar atenção que tem muitos representantes querendo apresentar a solução simples para problema complexo. Isso não existe. Quando a gente fala em aborto, a gente fala num fenômeno que é uma pessoa, né, uma mulher engravidar, escolher interromper aquela gravidez. Por que uma pessoa faria isso? Tem causas. E uma pessoa que quer ser gestora de um município, ela tem que entender, pelo menos, porque assim, vamos lá, a premissa básica é que o Estado é pró-vida. Então, ninguém é a favor do aborto. Todo mundo é contra. Mas ele acontece. Então, a gente tem que deixar de hipocrisia e discutir por que ele acontece. Isso é só para exemplificar, tá? Isso é só um exemplo. Então, ele acontece porque o sistema de saúde não é eficaz para as mulheres poderem ter um planejamento familiar, não é só as mulheres, os homens também. O planejamento familiar que existia lá na época do meu tio, em 2001, 2002, 2003, 2004, não existe mais. Não se fala nessas questões. A ausência de pai, porque quando a mulher engravida, o filho é dela, não é do homem. Porque o cara fica lá, tem que pagar R$100 de pensão, ou não tem dinheiro, é R$50 de pensão, e uma criança é muito mais que isso. É uma mãe que não tem uma rede de apoio, é uma rede pública que não tem uma rede de apoio para essa criança, falta a escolinha para a criança. Entende que quando a gente fala disso, você tem que ter uma responsabilidade de dizer assim, tá, mas o que eu vou fazer para isso reduzir? É muito mais eficaz ficar essa briguinha de, tu é contra, tu é a favor, sei lá, todo mundo é contra isso. Isso acontece, vamos pisar no chão, por que ele acontece, vamos agir e acabar com ele a partir da raiz dele. Né? E aí os outros casos que já estão previstos na Constituição, estão previstos na Constituição. O Congresso que define isso. Sim. Mas, olha, o Congresso define isso. Nós nem vamos discutir isso numa eleição. Mas a gente tem uma responsabilidade para reduzir isso. Como? O serviço público. Então, é ter uma maturidade, dizer assim, gente, não dá para entrar nessa discussão e nessa briga irracional de que tu é bom e eu sou ruim, porque isso não existe, né? Isso é um maniqueísmo que quer inventar que um cara é bom e o outro cara é ruim. Eu só sou um pouco ruim porque aquele cara tem tudo de mal que existe no mundo e eu tenho que combater ele. Daí eu tenho que ter um pouco de... mostrar o meu lado ruim existe porque ele existe. Nós todos somos complexos. Todos nós lutamos com conflitos, com decisões. Então, assim, nós queremos o melhor. Agora, quem é que pode apresentar
o melhor projeto, a melhor solução, quem é que entende a cidade, quem é que, né, pode compreender com gestão essa cidade e ter experiência para apresentar essa solução, sabe? Eu acho que a gente tem que fugir daquilo que está posto, porque isso que está posto abriu há tempo uma oportunidade para muito oportunista ocupar espaço de fala. Sim. Às vezes eu falo demais. Não, a gente tá aqui, a gente gosta de escutar. Isso aí. Cara, o que eu vejo Ju, nessa parte, assim, vejo que realmente a gente tem muitas vezes essas coisas de, porque eu penso de um jeito, tu tá errado e não quero papo contigo. E o que a gente precisa realmente, espera de políticas públicas é pessoas que estejam lá pela população, que pensem na população realmente. Que sirvam a população. Que vejam essa parte e tragam isso, tá? Mas se acontece tal coisa. Hoje, vou falar uma coisa que eu não sei se mas hoje, digamos que 90% dos casos de feminicídio acontece em tal zona da cidade. O porquê que acontece lá? Isso. E não, porque lá são melhores do que lá, porque lá acontece tal coisa e lá não. E que a gente busque realmente entender o que está acontecendo em cada canto da cidade, né? Essa é a essência, Guilherme. E esse é um desafio numa campanha, né, eventual, futura, de trazer as pessoas para sair desse campo que é confortável, estabelecer quem é o inimigo, e daí estabelecer que alguém, se tem um cara que é o mal, vai ter o cara que é o bom. E não é assim que funciona. Não é assim a vida. Então, na campanha que ela é muito emocional, é como a pessoa amar o Grêmio ou amar o Inter, tá? E daí, como é que tu discute isso? Pra mim, sempre o Grêmio vai ser melhor que o Inter. Posso falar de Grêmio agora? 1-0 pro Grêmio, tá? Não tem, então. Tipo assim, daí a gente vai se identificar. Acho que a gente vai se identificar porque essa parte é unânime. Aqui todo mundo é gremista. Então tá, fechou? Também sou gremista. Então sou gremista também. Então assim, cara, daí vai ser a mil maravilha a gente discutir aqui. Claro. Né? Mas assim, a política não é jogo de futebol. Tá? A política, ela é a nossa vida. Isso que eu ia dizer, a política mexe com a vida das pessoas, né? Isso aí. Então, mas, obviamente, na política tem ali, né, um livro de acho que é Beatriz, o nome dela, é uma psiquiatra, e ela fala, né, que os psicopatas é o lugar onde eles se criam bem é na política, né? Sim. Porque é um lugar de muita gente que quer se dar bem e dane-se o resto. Né? Eu acho que a gente tem eu, pelo menos na política, me coloco num papel de responsabilidade de trazer o debate para o campo que ele tem que ficar. Então é nesse aspecto que eu, de novo, reforço. Eu tenho um partido, que é o partido que eu me filiei, que eu estou até hoje, e tudo bem quem troca, mas quem troca muito precisa se explicar o que defende, tá? Quem investe, e aí não me entendam mal, tá? Porque eu acho que também tem que vir, em algum momento vai vir para o debate isso, porque não é eu vestir uma camiseta verde e amarela que me estabelece, que me coloca numa posição de ser melhor ou pior do que o outro na oposição ao PT. Tá? Mas hoje em dia muita gente olha, tá, mas que cor que ele tá vestindo? Se ele tá vestindo aquela cor ali, não é bem verde e amarelo. Eu acho que ele não é tão oposição assim ao PT do que o outro. Eu tô num ambiente aqui que a gente sabe em que esfera política a gente está discutindo. Então, também tem que trazer para as pessoas esse debate. Espera aí, vamos analisar trajetórias. Não é simplesmente, né, ir ali e dizer eu vou votar contra aqueles caras lá porque eu não quero mais eles. Né? E daí eu vou votar em alguém que tá com uma camiseta que eu me identifico lá porque aquele cara é contra. Vamos olhar a trajetória. Vamos olhar o que apresenta. Porque daí na minha trajetória eu tô tranquilo, sabe? Quando tiver que colocar as trajetórias, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Minhas posições sempre foram claras. E eu nunca mudei. Eu defendi a coerência na Câmara, quem me acompanhou na Câmara, sabe? Da coerência, eu falava, política não pode ser profissão. A pessoa precisa estar inserida no mundo, de alguma forma, seja ela qual for, mas ele não pode transformar aquilo ali. Nessa parte que tu fala sobre
tá inserido em alguma coisa. Já que tu deu a deixa, eu queria que tu me explicasse um pouco de como foi esse processo, de tu como vereador eleito, não usufruir dos benefícios de um vereador. Que é questão de salário, questão que eu lembro que naquela época tu abriu mão do salário para instituições, até não me lembro, se puder nos explicar. A conexão aqui tá boa. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? Que eu lembro que quando tu tava no mandato de 16, não sei se usou o outro... Eu tive esse mandato. Tá? Eu só tive esse mandato de vereador. Então o que acontece? Fiz uma campanha defendendo a bandeira da educação, porque eu estava na Secretaria de Educação, compreendi tudo que fazia parte. Cheguei a fazer um pouco do curso de pedagogia logo no início, para compreender algumas questões bem específicas. Eu gosto de estudar, né? Fui abençoado depois de um tempo que eu pude. Hoje eu posso estudar, posso investir nisso, e eu escolho investir nisso, tá? Faço um mestrado e eu escolhi investir em educação. Mas quando eu me torno vereador, eu não vou citar o autor, quem entende conhece, que ele é muito criticado pela direita, mas é porque não entenderam muito bem o que ele falava, sabe? Você tem alguém que encampa, como a esquerda faz muito disso, tá? Ela encampa autores e diz tudo que eles fazem é o que o autor quis dizer. E às vezes o autor ele é um pouco mais profundo do que a superfície, tá? E a gente precisa ter coerência entre o que pensa, o que fala e o que faz, tá? Isso precisa ser uma premissa da vida. Se tu for coerente com o que tu pensa, o que tu fala, o que tu faz, tu vive uma vida em paz, tá? Tu pode ter muitas disputas, muitos enfrentamentos, mas tu vai ter paz na tua vida. E eu briguei uma vida inteira de que política não pode ser profissão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o cara não pode ficar 5 mandatos vereador? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que ele não pode fazer daquele espaço o meio de sobrevivência dele. Porque quando ele faz daquilo o meio de sobrevivência dele, ele se submete a outros interesses que não aqueles das pessoas que elegeram ele. Então, para eu poder me manter fiel aos interesses de quem me elegeu, o cara está, o Arthur, as pessoas concordam e dizem assim, eu vou me eleger. Não, eu não vou me eleger. As pessoas podem me eleger ou não. Então, assim, para eu me manter fiel a quem me elegeu, eu dizia isso, que política não pode ser profissão. Ponto. Eu tenho profissão? Tenho. Tá? Sou contador de formação, tenho lá meu registro, né, de contador, não exerço a contabilidade em si, mas eu sou empregado de uma instituição financeira há 21 anos. Tenho minha vida profissional. Eu escolhi me manter, eu podia pegar um afastamento da empresa e ficar como vereador os 4 anos, e eu fiz uma avaliação. Vários vereadores trabalham e são vereadores, têm 2 remunerações. No meu caso, eu teria 2 remunerações, e tive 2 remunerações, mas eu decidi continuar no meu trabalho, porque, na minha percepção, se eu ficasse apenas na política, eu me afastaria da vida real. Sim. Vocês devem conversar com muitos políticos, e os políticos que vivem só a política, eles pensam só na política. Eles ficam só falando na política, eles ficam só vivendo a política, e eles se afastam um pouco do dia a dia numa pessoa, né, real. Tem que trabalhar, tem que, enfim, enfrentar perrengue do dia a dia para sobreviver. Então eu escolhi assim. Bom, se eu escolhi isso, depois é a sequência dos raciocínios. Sim. Então eu não prometi isso na minha campanha. Eu fui eleito sem promessa nenhuma em relação a isso. Depois de eleito, que eu resolvi que eu ia continuar trabalhando, eu disse, bom, mas eu também não quero ser refém de um salário. E não é pouco um salário de vereador, tá? Na minha opinião, não é pouco. Porque ele é um subsídio, ele é uma ajuda de custo. Eu acho que hoje deve estar 8 mil, 9 mil, talvez, o subsídio do vereador. Não faço nem ideia. Tá? Mas eu acho que é por aí. Quando eu recebi, eu acho que eu recebia líquido 6 mil e alguma coisa. Bom, vamos ser fiel ao que a gente fala. É melhor ter 6 mil a mais na renda todo mês? Com certeza. Se tu pensar que 80% da nossa população não ganha isso 2.800, exato, tá? Por mês, ganhar 6 mil a mais é um bom valor.
Mas não adianta eu viver bem e o resto da população não tá. Eu acho que eu acredito que nós precisamos melhorar a média. Melhorando a média, toda a nossa vida melhora. E aí eu resolvi que eu ia doar para a educação, projetos educacionais. Num primeiro momento eu queria não receber. Ó, nem acredita para mim. Só se compromete, né? Falei com o prefeito Vanazzi na posse, que eles se comprometessem em colocar na educação. Ele fez um discurso que precisava todo mundo ajudar. Eu vou ajudar. Com o quê? Meu salário. Pode ficar, mas tem que ir para educação. Se não for para educação, manda para mim. Sim. É o que eu acredito. E aí, eles fizeram um auê, queriam me processar por falta de decoro, de não querer receber salário. O cara quer ajudar o povo. Nos bastidores, a gente passou por tudo isso. E aí eu peitei, façam um processo, me caçem por isso. Porque daí, vou me escancarar para todo o Brasil o sistema. Para mim tá valendo. Pode me caçar, né? Eu vou ser fiel ao que eu prometi para o meu eleitor. E aí, no final, todo mundo deu uma segurada, que viram que eu ia, né, escancarar mesmo. E aí ficou, e eu recebi o salário. Então, as escolas, eram escolas, tá? As escolas escreviam projetos e eu, então, todo mês destinava para projetos. A gente tem muitas realizações. Sim. Não usei isso na política, tá? Uhum. Vocês estão trazendo isso? Quando é que eu usei isso na minha carreira? Tipo, esse mês estou fazendo isso, esse mês... Alguma coisa a gente divulgava, mas não era... Acho que o meu trabalho de vereador, que eu tento ser coerente, isso aí não era a minha maior realização. Minha maior realização era a defesa dentro da Câmara. Fazer um projeto de educação financeira nas escolas. Hoje é obrigação no município incluir educação financeira Sim. no currículo. Sou feliz por isso. Tenho... Enfim, combatendo as irregularidades do governo Vanazzi, é o que eu me orgulho mais. Obviamente, isso me faz me sentir muito bem. Quando eu penso, uma área coberta numa escola existe porque eu fiz, sabe? Uma banda de uma escola tem tantos instrumentos porque eu pude auxiliar. Então, eu acho que é nessa linha que eu prefiro, né, pensar. Que é a parte do vereador. Aí vem, em si, né? enchente. Tinha candidato o dia inteiro. Com postagem. Meu amigo, eu estava em cima de barco, depois estava ajudando com doação, tá? Mas assim, vamos lá. A doação que eu distribuí, fui eu que comprei? Não, né? Daí é legal ficar explorando, né? Eu sou tão bonzinho. Sim. Isso aí tem um ditado, né? Que é dar beijo com a boca dos outros. Né? Não é do meu perfil, cara. Sim. Recebi a minha irmã engenheira agrônoma, veio caminhão bitrem, eu nem sabia o que era caminhão bitrem. Quando chegou aquele caminhão, eu falei, mas tu tá louco, é um caminhão desse tamanho. Esse trem ela, assim, mas eu te falei que era um caminhão bitrem, assim, tu acha que eu sabia o que era um caminhão bitrem? Aí chegou, não tinha onde colocar, mas a gente tem um jeito. Mas enfim, isso aí ninguém sabe, porque isso não é importante. Na política, não é. Se querem ganhar sim, tudo bem, eu não vou mudar também tudo. Mas eu vou firmar a posição de que não é isso. Sim. Não é isso. Entendo. A gente fez muito, minha irmã especialmente, a gente também juntou recursos, fez muita coisa, mas na tragédia eu acho que a gente tem que respeitar o momento e não se aproveitar dele. Sim. Eu tinha muita gente fazendo assim. videozinho. Eu entendo muito bem essa parte. Não condeno quem fez. Sim. Gente, é aí que tá. Eu não condeno nada, cada um tem sua estratégia, cada um faz. Eu vou seguir a minha forma de viver. Aquilo que a gente estava falando, né? A gente já tá encerrando a primeira parte do... A gente precisa botar a voz falar, porque senão a voz fica magoada. A gente não deixou a voz falar. Mas eu preciso falar isso. A gente entra naquilo que a gente estava falando, né? De que das coisas... Se tu escolhe desse jeito, beleza, faz desse jeito. Se tu escolhe daquele outro jeito, faz. Cada um tem o seu modo de fazer política do jeito que acha certo. Quem vai decidir se é certo ou não é a população. A população que depois vai dizer se tá certo. Ela acha, onde ela se sente mais segura de ir, qual é o caminho que ela quer escolher agora. Tá tudo bem, é isso aí, vamos respeitar. E essa é a boa política. E eu respeito a inteligência das pessoas. Não é aquela política de guerra. E não condeno ela quando ela faz uma escolha que eu considero errada. Sim. Eu considero a escolha errada a partir da minha formação, do meu crescimento, do cara que sai da Vila Berger, que tem uma trajetória, que cresceu fazendo um trabalho mais difícil, sabe? Escolhendo, sem atalhar em lugar nenhum. Eu tenho essa trajetória e a minha conclusão vem disso. Se criou em São Leopoldo.
Sim. Você criou em São Leopoldo, sou da Vila. E aí é São importante Leopoldo. dizer, sabe? Eu morei um tempo no Paraná. Meus pais se separam quando eu tenho 8 anos de idade. E minha mãe vai morar em Toledo, no Paraná. Então Mas esse programa tá virado só em paranaense, porque, meu Deus do céu. Quem mais? Quem é que foi que morou no Paraná? Não era Capitã Bibiana, era Doutora Emília. Doutora Emília morou no Paraná agora. Emília Daqui a também. pouco eu vou trazer meu sogro pra conversar também é paranaense. A gente morou em Toledo, no Paraná. Eu fiquei meio ano e voltei, porque eu queria voltar pra escola. Assim, eu não precisava escolher entre pai e mãe, que eu tinha os dois, mas assim, eu queria escolhi voltar pros meus amigos e pra escola. Daí fiquei daí dos 9 até os 11, fiquei daí em São Leopoldo, e daí aos 12 minha mãe veio que vai ficar adolescente, é melhor ficar embaixo da minha mão, que é mais segura do que meu pai, era mais, um cara mais tranquilo, assim, me deixava mais à vontade. Então minha mãe, eu fiquei dos 12 até os 15 no Paraná. E aí volto, né, com 15 anos eu volto para São Leopoldo e aí fico em São Leopoldo. Mas eu cheguei a morar um tempo fora em função da separação dos meus pais, que daí ela foi morar longe por causa do trabalho dela, né, minha mãe tinha ela é servidora pública, né, federal, e ela foi pra lá. Então, assim, isso a gente ficou longe. E a gente incomodava todo dia para voltar para São Leopoldo. E olha que interessante. Aí eu tenho amigos em Toledo, no Paraná. Eu vivi uma parte da minha adolescência lá, então tu cria relações. E lá, quando a gente foi, eu odiava aquela cidade. Porque não tinha nada, cara. Não tinha nada. Só tem campo. Exato. A cidade que não tinha nada. Não tinha um cinema, não tinha tinha uma praça. Vira só em campo e silo. Aí, continua igual. 10 anos, 15 anos depois, eu volto para Toledo, para olhar Toledo. Então, Toledo tem potência. teatro de 1.500 lugares. Toledo não abre um loteamento sem ter calçado, poste, tudo pronto. É só colocar a casa e o resto da infraestrutura, tudo com asfalto. Não tem. É uma cidade diferente do que vocês imaginam. Parque aquático no centro da cidade. Aí deu problema de superlotar, o prefeito, vamos fazer um outro parque aquático em outro bairro. E assim vai. A cidade é uma pujança. E aí eu fico um pouco com vergonha da minha cidade. Eu falava tanto, eu falava tanto da minha cidade com meus amigos. Tu vai naquela região de Toledo, Cascavel, Isso Palotina. Isso. Cara, o agronegócio é forte. E não deixa de ter uma cidade forte também. A cidade também é forte. Ela não vive do agro. Lá em Toledo tem a Sadia, né? Sim. Sadia, uma das fábricas da Sadia lá. Uma planta grande da Sadia. Então movimenta muito a cidade. Enfim, é diferente, tá? Diferente. Então eu tenho, depois disso, uma experiência também de que pode dar certo. É possível, né? É possível reconstruir São Leopoldo. Eu tenho uma convicção disso. Mas algumas coisas precisam ser diferentes. Sim. Então, beleza. Então, gente, a gente vai indo para a parte final da nossa primeira etapa aqui. Sempre contando com o agradecimento da Dimel Personalizados, ali na Rua Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. Precisou de qualquer material personalizado para ti, para tua empresa, para festa de aniversário, procura lá o Diego e a Melody, faz teu orçamento que eu garanto que vai ser um serviço de ótima qualidade. Segundo, o nosso apoio do Galeto Itapema. O melhor frango assado e o melhor frango frito tu encontra ali na Avenida Thomas Edison, no número 2250, no bairro Charlau, São Leopoldo. O número de WhatsApp deles é o 519-8911-3384. Já chega lá, já chama no WhatsApp, já faz a tua encomenda, pede, que o boy vai te entregar na frente da tua casa e tu vai ter uma janta perfeita, maravilhosa. E agora vamos para a parte da voz, que eu estava acompanhando aqui, tem bastante comentário, e eu já vi que tem uma pergunta ali, que seria minha próxima pergunta depois da pausa. Tu deixa para o final essa pergunta, que já era a minha pergunta, a gente já vai usar ela. Que barbaridade. Pode deixar, Gui, que a gente vai deixar essa aqui por último. A gente tem alguns comentários aqui no Facebook, vamos começar por lá hoje. O Alex Jasinski tá dando boa noite a todos, Guilherme, Robson, e ao nosso futuro prefeito Arthur Schmidt, estamos juntos nessa caminhada. A Isadora Rodrigues Alves, boa noite, meu futuro prefeito. O Matheus Tramontim, quase Tramontina, né? O Matheus Tramontim, agora é Arthur Schmidt. O Luciano Peixoto, é hora de Arthur Schmidt. São Leopoldo precisa de alguém com maturidade e conhecimento de gestão. O Alex Jasinski, Arthur Schmidt, sem dúvidas,
é o mais qualificado para assumir nossa cidade. Agora é Arthur. Aí encheu umas hashtags, agora é Arthur. O Sandro Zimmermann, boa noite, agora chegou a tua hora. São Leopoldo precisa de você. Arthur é 15. Essa é a galera do Facebook. Então, agora a gente vai ler lá no... A torcida é boa. A torcida tá em peso. Agora a gente está aí com 126 pessoas assistindo só aqui no YouTube, né? Mas tem mais a galera do Instagram, quem tá nos acompanhando pelo Instagram, corre pro YouTube. E, por favor, né, gente, quem tá ligado não se Se esquece. inscreve, né? Se inscreve no canal, deixa né? like. Isso aí, se inscreve, deixa like. Bom, então vamos lá. O Lucas Souza, bom som de introdução, hein? Ele gostou do rock and roll. Isso aí foi uma escolha do Gui, né? E foi na semana que nós tivemos o Elvis Presley aqui, né? Presley aí, Foi a né? semana que eu fiz a alteração ali. Porque eu sempre fui do... Você meio- sempre muda as coisas quando eu não posso vir, no né? meio do rock ali, e aí tinha uma musiquinha que, chegava a me dar sono, aquela música de introdução. E daí eu disse, cara, não dá pra ser essa música, nós vamos ter que botar um negócio mais rock paulado aí pra dar uma agitada na galera, pra já entrar com tudo. E, cara, tá dando certo, porque a galera tá Certo, já gostando. tem- O primeiro comentário hoje foi um elogio. A Michele Nunes tá dando boa noite. Sabe quem é a O Michele amor da minha Nunes? vida, ó. Olha aí, que coisa maravilhosa. A Fernanda Rodrigues tá dando boa noite. A Patrine Lara. A dona do meu coração. Ah, Mas tu viu que é tudo combinado, né? Todo programa a gente fala, as pessoas se impressionam, mas é tudo combinado. O pessoal da Rádio Cidade Alta, daqui da feitoria, né? Nossos amigos. Boa noite a todos. NG Fênix ligado. O Arthur, meu candidato a prefeito. O Ramon Gondran, boa noite. O André Joaquim, a Margarete Marga, o Jean Carlos Peterson, a Antonina, todos dando boa noite. A Annelise Cornelius também dando boa noite. A Margarete escreveu aqui: você tem meu apoio nessa eleição, Arthur. A Annelise Cornélio escreveu: Arthur, o mais preparado e com história para que São Leopoldo seja novamente um bom lugar de se viver. A Débora Zábica, boa noite, grande Arthur. A Antônia, Arthur, quanto orgulho do teu trabalho, da tua história e quanto ainda podes contribuir pela nossa cidade. São Leopoldo, estamos contigo. O Diego Azevedo Inácio, conhece? Ô, esse homem é forte. Esse é o cara aí que... Esse aí diz que é o cara do dinheiro, Esse né? é o cara da nossa... Esse- do nosso marketing. Não, esse cara aí é do nosso É o cara que marketing. faz o nosso Ei, marketing. daqui a pouco vai apoiar em tudo aqui dentro do estúdio. Sim, O cara tá é. enlouquecido. Quem tem Apoio dinheiro majoritário. É apoio majoritário aqui do estúdio, todos os programas do estúdio aqui, daqui a pouco. Mas o Diego escreveu o seguinte: pessoal da direita não deveria se unir, abrir mão de algumas concorrências para tirar o governo atual, que só atrasa São Leopoldo, e nas próximas eleições irem mudando as gestões para São Léo ao avançar. Fica aí já guardado, tá, Arthur? Depois Quem para questionou responder essa pra daí? gente. O Diego Azevedo. Ah, Tá? Azevedo. Depois já fica guardado. Depois eu volto ali e refaço a pergunta pra gente poder debater aí na mesa. A Dorothy Bastos, boa noite, Arthur. A de Mel Personalizado, nossos parceiros aqui do Direitais. Quase que eu erro o nome do programa. Aí não, hein? É que eu ia falar do outro programa, né? Eu ia falar do outro programa. Mas, da casa, né? Mas tudo bem. Boa noite, pessoal. Na corrida, mas ligado no programa. Amanhã, a reprise do programa fica disponível no canal para repassar aos amigos para assistirem esse baita bate-papo. É verdade. Amanhã já tá, depois do meio-dia, já tá na mão aí o episódio completo. A Dorothy Bastos colocou aqui: você é o cara, Arthur. O famoso Del Peito. Amém. Colocou: boa noite, estamos contigo, Arthur. Solange Leme tá dando boa noite e escreveu: não é concorrência entre direita e esquerda, mas defender projetos e propostas pela nossa cidade. Aquela parte que a gente tava falando sobre não uma guerra, mas sim... Isso aí. A Fabiana, boa noite, amigo Arthur. Abraço, Fábio Scheffel. Olha aí, Olha os grande amigos. Fábio. A Márcia de Giacomo, desde quando Arthur é de direita? Ele não estava na última eleição com o Nado? O povo esquece, né?
Daqui a pouquinho a gente já fala sobre isso. Lembra também. disso daí? Vamos responder. Isso aí. vou Essa lembrar, era a vou lembrar pergunta tudo. que eu ia fazer depois. É, né? não, a gente vai lembrar, perdão aqui. Mas ó, a Solange Lema Arthur, nosso futuro prefeito, a Memora Schmidt. Ó, essa aí foi citada. Olha Irmã. aí. Boa noite, orgulho de ti, meu irmão. Seguiremos sempre caminhando juntos por uma sociedade, uma São Leopoldo melhor. Isso aí. A Márcia de Giacomo, mais uma vez, colocou: por isso São Leopoldo não cresce. Sempre os mesmos. Cargos vitalícios. O Alexandra Oliveira. Arthur nos representa muito com suas propostas inovadoras e desafiadoras para muitas melhorias para nosso São Leopoldo. André Joaquim, boa noite a todos e ao prefeito Arthur. Avante São Léo com Arthur e doutor... Werner. Eita, então tá. E só colocou o doutor aqui. Então. E a Isadora Pereira Alves, agora é Arthur. Mas vamos lá, então vamos primeiro para a pergunta aqui do Diego, tá? Pessoal da direita. Eu acho que a gente precisa primeiro entrar nessa da Márcia. Tá? Tá. E essa vai direcionar para que a gente faça essa do Diego. Ok. E então essa é fechou uma todos. dúvida minha. Porque eu acompanhei o Arthur 2016, 17, 18, até 2020 ali, pau e pau, ele e o David no PT, e só os dois de oposição, e tomando paulada de cá, tomando paulada de lá. Eu acho que não teve. E eu digo, eu confesso não isso, eu acompanha. já falei isso particularmente pro Arthur, que foi uma decepção quando eu vi o Arthur com um Nado, que a gente sabe que é um cara de esquerda. E eu quero que o Arthur me diga um pouco sobre isso. Por que, Claro que que aconteceu sim. essa essa junção? Na verdade, é a pergunta que todos nós estávamos esperando. Como a gente não tem o contato, a gente não consegue conversar. Em casa, lá, todo mundo... Ó, chega lá e faz essa pergunta. Mas Por então quê? todas as casas queriam saber a São mesma todas as pergunta. casas. Mas é por quê? É justamente pelo que... Exatamente. É a O pergunta Game do of milhão. Thrones. É. Todas as casas, só É a pergunta do milhão, sabe? Aquela pergunta do Targaryen, milhão? todo mundo tinha a Porque, mesma na verdade, dúvida. Porque na verdade é o seguinte, e deixa eu só colocar mais algumas coisas para te poder nos responder. Claro. É que naquele período nós tínhamos, pelo menos para nós eleitores, uma eleição decisiva para, por exemplo, tirar o PT, vamos dizer assim. Sim. Era a eleição decisiva. E aí todos esperavam uma posição tua. E aí quando a gente viu, nossa, o Arthur tá lá com o nada, cara, o que houve, o que aconteceu? E aí de lá pra cá... Inesperado, né? Inesperado, porque aí de lá pra cá você ganhou um título, eu não falo por ofensa, Isso, mas... não pra tem problema contribuir, mas nenhum. o título do cara que entregou a eleição para o PT. E aí por isso que a gente queria muito saber o que aconteceu, né, Gui? Pra Muito gente, bom. acho que não é só eu, mas todo mundo aqui tá esperando Não, essa posição. e de novo para os os espectadores que nos bastidores aqui, né, vamos, qual é a linha, né? Vamos falar sobre tudo, tá? Exato. Porque eu acho que a verdade não pode doer a ninguém. E enfim, vamos lá. Estava muito bem, eu estava focado para concorrer a prefeito, eu queria muito concorrer a prefeito, tá? Em 2020, nós tivemos uma pandemia, também a gente agora já esqueceu um pouco dela, era um cenário bem complicado, mas que, tá, lá naquele período, nós tínhamos um adversário que a Márcia trouxe da memória curta das pessoas, né? Eu quero lembrar ela algumas coisas também, porque eu acho que a memória dela também, ela é boa para algumas coisas e para outras ela é um pouco seletiva, tá? E aí a gente vai com muita educação e respeito, a gente também vai falar o que a gente pensa e se ela tem a liberdade de falar, ela vai ouvir também da mesma forma, tá, Márcia? O adversário de todos nós era o Vanazzi numa reeleição. Isso. E aí o que todo mundo também diz nas casas, vocês olham, mas o Vanazzi se elege sempre com 30%. Pergunta com quantos por cento o Vanazzi se reelegeu na última eleição? Foi 30%? 39. Tu lembra? Alguém lembra? É sobre isso que a memória é curta. O Vanazzi se elegeu com 46% dos votos, ele fez quase 50% dos votos. E aí todo mundo esqueceu. Todo mundo tá lembrando lá de 2016 que o Vanazzi se elege com 30%. Engraçado que uma coisa ficou gravada 30% em 2016, 2020, todo mundo esqueceu que ele fez 46%. E eu já dizia, porque eu fui o deputado federal mais votado da cidade, dentro de São Leopoldo, ninguém fez mais votos do que eu,
Eu não estava no governo e eu não estava vestido de verde e amarelo com Bolsonaro, onde todo mundo pegou o rabo de um foguete para entrar na Câmara Federal. Quem não se elegia nem vereador em Porto Alegre virou deputado federal naquela eleição, que era bem fácil. E aí todo mundo diz que é bolsonarista, todo mundo defende o Bolsonaro e virou uma guerra, aquele partido em Brasília, que não deram sustentação para um governo. Tá todo mundo disposto a discutir isso? Porque eu posso discutir isso. Porque eu estudo, analiso, escuto e observo. Quem está disposto a discutir? Quem nessa história realmente defende alguma coisa ou quem é oportunista e quer ter um espaço, quer se manter naquele espaço a qualquer custo? E quem está disposto a falar qualquer bobagem para ficar naquele espaço? Eu não faço esse jogo. Votei no Bolsonaro, votei de novo no Bolsonaro, mas eu vou dizer para vocês que eu morro de amores pelo Bolsonaro. Não posso morrer de amores. Não morro de amores por político nenhum. Não é pro Bolsonaro que eu vou morrer de amores. Acho que ele fala um monte de bobagem que não precisava dizer e que se ele não dissesse, não se comportasse inadequadamente em muitos momentos, ele estava reeleito no primeiro turno. Mas quem é, às vezes, bolsonarista fanático, dói ouvir essas coisas. Eu não tenho medo de falar. Isso é a verdade, doa quem doer. Mas aí vamos lá. Termino minha eleição em 2018, eu começo e vamos lá, com o Adroaldo Diesel, tá? Um jornalista conhecido na cidade, que foi assessor de Ribas, de Valdir, de muitas pessoas, um cara que é muito experiente na política. Junto com ele, a gente começa um movimento para unir. Vamos lá para outra pergunta. Unir a direita. Vamos unir essas pessoas. E nisso, obviamente, um ator que é importante nesse cenário é o Nado. Gostem, não gostem, mas o Arthur entregou pro Vanazzi. Mas daí ó, a memória curta. Em 2016, quem é que entregou pro Vanazzi? Se em 2020 fui eu, quem é que entregou em 2016 pro Vanazzi? Quem é que lembra qual era a chapa? Quem era o vice do Nado naquela época? Vão lá e estudem. Porque daí eu sou o problema por ter sido vice do Nado e outros candidatos representam a oposição, o PT. Não. Vamos olhar a história de cada um. Quantos partidos cada um passou? Eu estou disposto a discutir tudo isso com a maior educação do mundo, porque eu não tenho vergonha da minha história, não tenho problema, porque eu sou coerente. Fiz oposição ao PT uma vida inteira e agora querem dizer que eu estou entregando para o PT. Mas vamos lá, gente, vamos ser um pouquinho mais elaborado. A lógica tem que funcionar. Aí, na outra eleição, também foi. Um monte de gente queria concorrer e foram eles que entregaram para o PT, porque se não tivessem se dividido, se apresentado muitos como solução, o Moa estava reeleito. Mas o governo Moa é ruim, o governo Moa... Estou disposto a isso também a discutir. Mas o governo Moa foi uma união de forças de todo mundo, que é o que estão pedindo para fazer agora, para tirar o PT. E em 4 anos devolveu para o PT. Sim. E modéstia à parte, quem destruiu aquele governo não está comigo hoje. Porque eu fiquei numa secretaria que eu tenho resultado entregue. E que se tiver eventualmente uma campanha que eu possa, né, concorrer, e é o meu desejo, eu vou mostrar o que realizei naquele período. E vou mostrar o que os outros realizaram. Aí não vai colocar na minha conta o que não é meu, porque eu vou dizer o que é de cada um e com quem essas pessoas estão. Comigo elas não estão. Não sento com elas. Sou um cara republicano, democrático, vou sentar para conversar numa boa com todo mundo. Mas para fazer parte de projeto político, essas pessoas não entram no meu. Não entram mesmo. Porque umas pessoas que destruíram o governo, devolveram a cidade para o PT, não vão me dizer como eu tenho que concorrer e como eu tenho que governar. E essas narrativas que se cria, mas o Arthur entregou. Vocês viram meu nome como candidato a prefeito na última? Como é que eu sou o cara que entregou? Olha que incrível a lógica que inventam. Então eu tenho todo esse poder mesmo que estão me dando. Então eu tenho que colocar meu nome e querer concorrer. Para prefeito, exatamente. Quem tá falando que o meu nome é viável, que tem que concorrer, são essas pessoas, não sou eu que estou dizendo. E eu sempre defendi que eu não posso ser um candidato de mim mesmo. Eu tenho que ser um candidato da população. E o que essas pessoas me atacam é para reforçar essa ideia. Que eu tenho um nome que pode enfrentar. E aí, só para deixar claro, em 2020, quando se apresenta o Eliomar e o Nado também como candidatos, eu os chamo na minha casa e coloco para conversar, separo um espaço e não participo dessa conversa. Eu digo, se vocês resolverem e fecharem esse acordo,
eu não concorro. Porque se numa eleição anterior os dois andaram juntos, por que agora não iam andar? Eu quero, naquele momento, enfrentar o PT. Só que contra o Vanazzi, nós temos que ir todos juntos. Sim. Contra o Vanazzi, tem que ir junto. E o Vanazzi, num governo ruim, fez 46% dos votos, gente. Se confirmou o que eu tinha de informação. Eles, não, nós não vamos separados. Eu falei, bom, essa eleição a gente vai perder. Todo mundo quer ouvir o quê? A verdade. O que eu falei? Vão perder. Aí eu resolvi que eu não ia concorrer, porque eu não ia participar disso. Ah, por que o Arthur vira vice? Aí vamos entender. Eu não vou concorrer. Porque eu não vou participar, porque eu era cobrado de que tinha que unir. E eu não queria ser o responsável por entregar para o PT. Não concorro. Aí meu partido, internamente, a gente tem uma nominata de vereadores, está todo mundo discutindo isso, vocês sabem, estão na política. O que todo mundo está discutindo? Nominata de vereadores. A minha nominata me cobrou. Se tu não concorrer, vários iam desistir. E aí eu falei, bom, então decidam como fazer. Os vereadores, os candidatos a vereador tinham uma opinião em relação à escolha, e o partido que participou de uma construção de cada candidatura, da majoritária, soube como é que cada candidato se comportou ao longo do tempo. Olha que coisa mais estranha. O partido entendeu que o Nado era a pessoa mais confiável para a gente estar junto. Ah, o Nado é de esquerda? É de esquerda. Mas um governo tem que fazer com quem tu confia. E a executiva do partido, em reunião, tomou uma decisão. E eu, como candidato, tipo assim, vou fazer o que o partido escolhe. Tu vai dizer assim, Arthur, eu quero concorrer a prefeito esse ano. Sou um pré-candidato a prefeito. Mas quem vai decidir o que eu vou fazer é o MDB. Que tem diretório, tem executiva, tem uma nominata, e eu farei o que eles decidirem. Isso é ter partido. Não é eu pegar uma sigla partidária e lá em Porto Alegre, na executiva estadual, dizer, eu preciso desse partido para eu concorrer. Pode ser, vamos negociar aqui, o que tem de fundo eleitoral, o que eu vou ganhar aqui, o que eu vou ganhar ali, que cargo eu consigo, e aí eu viro presidente e aí eu vou concorrer. Meu partido não é assim, gente. Meu partido é um grupo de pessoas que tomam decisões e que analisam cenários e pensam no partido. Não é à toa que é um partido que existe há quanto tempo? Tá? Temos vereador, agora o nosso vereador mudou, né? Foi pro PL por escolha dele, outros saíram e falaram, o MDB acabou. Bom, se tivesse acabado, não estavam falando o que estão falando. Tá? Estamos aí, estamos dispostos, temos projeto, temos o Dr. Werner como pré-candidato a vice-prefeito, que fez todo o diagnóstico da saúde de São Leopoldo para nos apresentar o que acontece, por que não funciona, o que precisa melhorar, qual o custo disso. Aí a parte do custo eu ajudo a calcular. E como nós fazemos para melhorar. Qual é o problema ali? Então, o Dr. Werner, que tem essa experiência, essa expertise, e o Dr. Werner que nós temos aqui. Então, qual foram os partidos que já apresentaram, né, uma pré-candidatura de prefeito e vice? Sabe? Quem tem isso já oficializado? É o MDB, PT, com o PDT, é isso que nós temos. Tá? Mas nós temos o quadro para governar também. E o nosso projeto nós temos que sim vencer esse governo que não entregou, que empobreceu a cidade, que tirou a autoestima do leopoldense, que não atuou, porque em 2019 eu era vereador e não era escutado pelo governo, e em fevereiro de 2019 eu criei uma comissão especial para avaliar a estrutura dos DICs. Sim. Já falava, lá em 2019, que isso poderia acontecer uma tragédia. Tem um vereador que foi para a tribuna falar, já acostumado com o governo engavetar tudo que a gente fazia, porque eu era oposição, então tudo que eu falava não podia ser ouvido e dado continuidade, mas um vereador foi para a tribuna e falou, Deus nos livre de acontecer alguma coisa, mas se tiver uma tragédia lá na frente e a gente não fizer nada agora, a gente pode ir até preso. Tá gravado, tem vídeo, só colocar para todo mundo ouvir. Mas o que o governo fez? Engavetou e fez de quando estava tudo bem. Foi discutir política no ambiente político. O DIC não foi feita a manutenção, não dependia também só de um prefeito, dependia de muitas pessoas, mas a responsabilidade do prefeito é articular e buscar o recurso para fazer a manutenção. Se o DIC não tivesse... se o DIC tivesse segurado a água, tivesse transbordado, a gente teria a mesma tragédia? Com certeza não.
A política tem que mudar. E mudar na prática. Se o Guilherme é oposição a mim na Câmara, e ele tá me dando um alerta de algo que pode virar uma tragédia, não importa quem é o Guilherme, se ele é oposição, se ele é do meu lado, se ele não é, tem que ser dado atenção, porque a Câmara é um espaço que representa a população e tem que ser escutado. Isso deixou de existir em São Leopoldo há muito tempo. Então, é nesse sentido que tem que mudar. Mas, assim, eu acho que eu respondi as duas perguntas. Sim. Né? Trouxe um overview da política, para quem tem memória seletiva, vamos esclarecer. Se o Arthur é ruim porque era vice do nada, então não tem ninguém bom nessa altura do campeonato, né? Quem que é bom, então? Quem representa a posição? Vamos lá! E digo mais, falei aqui, com as ressalvas do Nado ser de esquerda, pode trazer o Nado aqui, ele vai passar uma tarde falando da cidade e ele conhece toda a cidade. Então, assim, vamos fazer a crítica onde a crítica cabe. Discordo de muitas formas dele conduzir a política, de muitas formas como ele tem a vida partidária dele, mas ele é uma pessoa que tem doutorado em educação e é uma pessoa que eu tenho um respeito. Andaria com ele de novo? Não andaria, não concorreria, não faria nada disso com ele de novo. Mas eu tenho um respeito muito grande por ele. Porque ele é uma pessoa muito inteligente e se tu entrar numa conversa com ele, tu sai maior do que tu entra. Outros que passam criticando o tempo todo o PT, eu saio menor na conversa do que eu entrei, porque não tem nada para apresentar. Só tem para criticar que o PT isso, PT aquilo, o PT aquele outro. A gente tem que aprofundar um pouco mais. Tem que ir um pouco além. Beleza. Temos mais perguntas aí? Acho que daí delicadas, podemos trazer. Acho que isso deixou, como o Arthur falou, respondeu as duas perguntas já, né? Falou o que o Diego queria saber e já respondeu também a parte da Márcia ali. E, cara, eu queria... A gente já vai caminhando para a parte do final. E eu queria te fazer uma pergunta. Essa é mais pessoal, assim. Como que é carregar o sobrenome, isso na minha opinião, Na minha, não dá mesmo. de um dos maiores prefeitos que essa cidade já teve? Se não, melhor. Tem vantagens e desvantagens, né? Não é nem vantagem e desvantagem, assim, tem a parte boa e a parte que pesa. A parte muito boa, né? Não vamos negar. Eu vou em qualquer lugar e dizem, qual é teu nome? Arthur Schmidt. Né? Como falar assim, mas seu nome? Meu nome de batismo é Luiz Arthur de Bittencourt. A gente fica com um problema em relação a isso. Eu não falei do meu pai, cara. Meu pai é um cara que é uma figura importante nesse cenário. Mas minha mãe é Schmidt, né? Minha mãe tem o sangue da família. E aí, assim, quando eu falo meu nome é Arthur Schmidt, e quem decidiu que meu nome político seria Arthur Schmidt foi meu tio junto. Meu pai e meu tio. Sim. É Arthur Schmidt que tem que concorrer. Porque eu era conhecido. Quem é aquele cara ali? É o Arthur qual? O Schmidt. Quando alguém falava, quando eu era jovem, assim, quem é esse Arthur? É o Schmidt. Então tá, meu nome que as pessoas conheciam era Arthur Schmidt. Então, isso abre muitas portas. A pessoa pode não me conhecer, mas quando falou Schmidt, ela sabe, tu é o quê? Tu é filho do Valdir? Tu é neto do Valdir? É comum, tá? Sou sobrinho do Valdir, minha mãe é irmã dele, isso ajuda um monte. Agora, tem uma outra parte, que eu preciso, né, ter uma responsabilidade com o legado do meu tio. Meu tio foi um dos maiores prefeitos da cidade. Meu tio foi 3 vezes prefeito num período que não tinha reeleição. Hoje, com reeleição, o cara fica 2 mandatos. Sim. Meu tio fez 3 mandatos sem existir reeleição. Tá? Só para pegar assim, hoje o Vanazzi tem 4 mandatos. Mas ele tem reeleição, né? Sim. Ele entra e fica 2, Se ele entra, sai. Quanto tempo demora para te fazer isso, tá? Você tem que ficar 4, sair 4. Voltar 4, sair 4. Então, assim, meu tio foi 3 vezes prefeito, foi deputado estadual, foi deputado federal, secretário de Estado. Eu comentei internamente do partido pegar as escolas de São Leopoldo, acho que eu vou fazer o cálculo certo, porque eu gosto de trazer dado, né? Eu não gosto de jogar no ar, mas eu tenho uma ideia de que tem umas, pelo menos 80%, né? Porque com 3 escolas fui eu que inaugurei, mas 80% das escolas da cidade, meu tio que fez. Tem a placa dele, ou ele fez a escola ou ele fez uma ampliação. Posto de saúde, então, tu pega... que era UBAN, né? Que agora é UBS.
Campina, Feitoria, Vicentina. Vicentina, o Vanazzi inaugurou, mas ela foi entregue, ela foi deixada pronta. Ele só fez a inauguração, mas deixou pronta no governo do meu tio ainda. Então, se pegar a saúde de São Leopoldo, construída no governo do MDB, porque tem o Ribas também nessa história. O que mais o Ribas fez de importante para a escola, para a história da cidade? Ribas, MDB, meu tio depois na sequência, e que o PT foi totalmente contra. Polo de tecnologia. Das 10 empresas com a maior arrecadação do município, 5 estão no polo. Quem foi contra o polo? PT. É a história, tá lá, tá a votação, foram contra. Porque era uma divisão tripartite, o município entrava com uma parte, a Unicinos entrava com outra e as empresas com outra. E o PT era contra o município entrar com qualquer coisa para dar para o poder privado, para, né, essas conversas fiadas assim que eles gostam, para se manter no discurso, né? Hoje é pior, eles são contra dar pro povo. Então assim, eles fazem isso. Mas o Ribas, na época, peitou, conseguiu fazer a lei, tínhamos um compromisso que as pessoas perdem, assim, eu tive daí, assim, quando entrou na política, entrei com 3 anos. Vivi a política, então eu tenho 41 anos já convivendo com isso. Não é o meu ganha-pão, mas é o que eu vivo, eu respiro, eu sou feliz ali. Então, a gente tinha uma redução do ISS-QN, porque existia a guerra fiscal. E aí essas empresas pagariam menos. Quando mudou a lei federal, eles tinham que pagar mais, ficou um acordo de que a diferença o município investiria em informações para proporcionar, né, o capital intelectual necessário para fornecer a mão de obra para essas empresas. Isso se perdeu. São aspectos que a gente precisa retomar, sabe? Porque isso é o futuro. Paraná, que todo mundo fala, Paraná é um estado que não tem dívida, né, que está muito à frente de todos. Falamos do Paraná, falaram de gente do Paraná, que não é só Toledo, toda a cidade, mas o estado vai muito bem. O estado, se eu não me engano, tem mais de 50 mil alunos aprendendo da rede pública, aprendendo TI, programação. O estado está olhando para daqui 20 anos. Podemos falar de economia. Quando é importante pensar nesse aspecto do que o MDB contribuiu para São Leopoldo, que se tu pegar o globo, quando vocês pensam o mapa mundi, como é que vocês pensam o mapa mundi? Quando tu olha assim o mapa do mundo, onde é que vocês veem os países? Tu vê assim do lado esquerdo, tá? Imagina assim, tu vê o mapa mundi, eu acho que todo mundo pensa assim, do lado esquerdo tem América do Norte, América Central, América do Sul, e do lado direito do mapa daí tem Europa, África, e lá no cantinho tem a Rússia, a Ásia, a Oceania. Isso é o mapa que nos ensinaram. O mapa econômico, ele depende de como a economia se comporta no mundo. Então, mas nesse mapa que a economia era entre Estados Unidos, Europa, nós estávamos numa posição bem favorável. Hoje, a disputa é entre Ásia e Estados Unidos. Se pegar os Estados Unidos, tu puxa o mapa para cá, vira o globo, porque é um globo, tu vai ter a América do Norte, né? A América do Sul na direita, e daí tu vai ter a Ásia, a África ali. O que muda? Muda que a gente fica lá no cantinho aqui na ponta, escanteado do mapa. Se nós não compreendermos onde nós estamos no mapa econômico do mundo, não vem que inventar como é que tu vai apresentar a solução. Não sabe nem onde é que está a discussão do mundo da economia, onde é que o São Leopoldo está inserido nesse mercado mundial. Então, pode ficar na discussão de que tem que tirar o PT, que isso, que aquilo, PT, mas se tu não tiver uma noção do caminho para te seguir e compreender o que está acontecendo no mundo, como é que a gente posiciona a cidade nesse novo mundo, como é que tu vai dizer que tu vai fazer melhor que eles? Tem, enfim, muitos aspectos. Sobre isso a gente tem na quarta-feira que vem, faço um convite especial para vocês, tá? Abrir para vocês, é uma reunião partidária, nós vamos ter uma palestra sobre a economia, sobre o prejuízo da enchente, sobre essas questões mundiais também da macroeconomia com o professor Gustavo Inácio de Moraes lá no diretório, que faz parte da base para a gente fazer o nosso plano de governo que a gente vai apresentar para a população. Então, vocês aqui estão todos convidados para assistir essa palestra. Tenho certeza que vai ser muito legal, vai abrir a cabeça para muitas coisas que acontecem e compreender. Educação, economia, sociologia, né? Questão social, infraestrutura, saúde, tudo está interligado. Não tem uma coisa contra a outra. Não tem no país, não tem o agro contra o meio ambiente.
Sim, perfeito. Quem faz isso tenta separar as coisas que estão interligadas e se a gente não compreender elas e apresentar a solução com elas interligadas, a gente não vai ter solução. Vai ter só político sobrevivendo com discurso. Sim, Sim. perfeito. Mas... Enfim, né, gente? E é isso aí, né? A gente Acho que vai eu falei demais. se caminhando para mais um final. A gente tá aqui para escutar, né? Para dar voz para as pessoas e escutar o que as pessoas pensam, né? Afinal, a gente tem um programa democrático na qual a gente espera ouvir todos os candidatos que não sejam... Isso, que não sejam identificados minimamente com a pauta e a proposta. Mas a gente pretende escutar aí todos os pré-candidatos, né? Já deixo o convite aqui aos demais para que possam estar conosco. Exatamente. Agradecer demais ao Arthur por ter aceitado o convite, por estar aqui com nós. Falar um pouco da história do Arthur, de onde vem, como é que se introduziu na política, como tem sido os pensamentos, né? Tirado algumas dúvidas sobre o processo. E, cara, quero te agradecer de coração mesmo por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. E isso aí, quando se sentir à vontade de voltar, só prende o grito que o espaço está aberto. Cuida com o que vocês propõem. Robson, tem algum agradecimento final? Cara, agradecer muito a presença do Arthur aqui hoje. É uma pessoa, como tu falou, uma pessoa histórica dentro da cidade. E isso aí, vamos lá. Boa pré-candidatura. Se Deus quiser, candidato também. Bola pra frente. E eu quero agradecer muito vocês por essa oportunidade, nessa data. Falamos pouco da história de São Leopoldo, podemos marcar um dia para falar da história de São Leopoldo, né? Farei com prazer, mas agradecer muito vocês, né? Guilherme, Robson, Rodrigo, por me oportunizarem vir aqui, porque eu consigo dialogar com as pessoas, tá? Quando alguém vem e coloca opinião e tudo mais, e eu respondo, eu consigo trazer clareza sobre alguns aspectos que são manipulados. A pessoa recebe aquilo que um grupo pensante define como verdade. Sim. E eu posso expor a minha vivência sobre isso e dizer, olha, tem a minha versão aqui. Exato. Sempre tem os dois Pense lados da sobre moeda. isso. Pense sobre isso. Sim. A escolha vai ser da pessoa, obviamente, mas eu quero que ela esteja com os elementos necessários para tomar a melhor escolha. Perfeito. Perfeito. Isso aí. É isso, muito obrigado. A gente que agradece aí. E não se esqueçam, né? Precisou de qualquer material personalizado, de mel personalizados. Passe ali na Presidente Roosevelt 171, segunda-feira, porque amanhã eles vão tirar um tempo de descanso, vão dar uma descansada. Vamos fazer um feriadinho? Vamos fazer um feriadinho. E na segunda-feira de manhã tu já passa lá, já faz tua encomenda, que eles já vão estar produzindo pra ti, tá? Não te esquece. Se quiser chamar no WhatsApp lá, é o 5135667688. Você que é pré-candidato e pretende concorrer, eles trabalham com toda a parte de material para campanha. Já chama lá, já faz teu orçamento e já fecha, porque daqui a pouco eles não vão ter mais lugar para produzir, porque vai ser muita gente pedindo, muita demanda. Então vai lá e corre e te pede para eles já o teu orçamento, e eu tenho certeza que vai fechar com eles, porque o preço do pessoal lá, Diego e a Melody, são bom de negócios, tá? Já sabe, né? Rua Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. E bateu aquela fome, Galeto Itapema. Vai lá também, chama o Chechel, a Pri, e faz tua encomenda. O melhor frango frito da cidade, eu te garanto que tu vai encontrar lá. Junto com aquele galeto, eles têm um kit lá que vem prontinho, só tu servir na tua mesa e comer. Não tem nada mais do que fazer. Já encomenda pelo WhatsApp, o 519-8911-3384. Sem mais considerações, tenho só a agradecer a cada um de vocês que passou aí com nós durante essa live. Muito obrigado pela atenção, e não se inscreve. Vai lá no YouTube, já te inscreve, aciona o sininho para que tu não perca nenhuma live, tá? Te esperamos na próxima semana. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.